rapaziada, beleza? Bora para mais 2 jogos da Champions League? Então não se esquece que também nesses jogos de quarta também vai estar rolando bolão da NetBet lá no perfil do Tiquinho no Facebook. Vai lá, clica no link embaixo, dá os seus palpites aí e tenta ganhar uma parte da bolada aí que a galera vai estar distribuindo, beleza? Não deixa de participar não, demorou? Então vamos lá, vamos para os jogos. Os jogos de quarta-feira, eles são bem mais complicados na minha visão, já que os jogos de terça eu tenho uma visão bem clara do que eu espero. Gols no jogo do Tottenham e uma vitória do jogo do Liverpool. Então agora a gente vai falar sobre Ajax contra a Juventus e o Manchester United contra o Barcelona. Começar por onde? Eu vou começar pelo Manchester United contra o Barcelona. O jogo aí entre dois times, eles já fizeram 2 finais, a de 2009 e a de 2011. Ambas o Barcelona ganhou, foi 2-0, acho, em 2009 e 3-1 em 2011, o final que foi no Wembley. Bom, chega aqui o United num hype bom, né? Depois da saída do Mourinho, o time cresceu bastante com o Solskjaer, que não é como se ele fosse um grande treinador assim, que a gente pegasse e falasse que ele tem total mérito. Simplesmente ele deixou o time jogar bola, soltou o time, que o Mourinho parece que proibia. Vocês lembram brincadeiras com o Mano Menezes, por exemplo? Quando via algum volante do time dele fazia gol, o cara perdia titularidade na equipe. Por quê? Porque o Mano fica puto, pega e fala, você não tem que atacar. E é mais ou menos o que o Mourinho fazia com o United, só que ele fazia com o time inteiro, que não deixava a equipe atacar. E o Solskjaer hoje ele libera, e o United tem um bom time, jogadores velozes, mas tem um bom time até certo ponto. Não são jogadores de nível de Barcelona. E tipo, o United ultimamente, ele meio que perdeu um pouco daquela crescente que ele tava, daquele sprint gigantesco. Ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos que ele disputou. Ele já não tá aquele time animadaço, empolgadaço nos primeiros 2 meses e meio, mais ou menos, ali com o Solskjaer. E aí, pega um Barcelona que tá voando, que tem o Messi em seus melhores momentos, em seus melhores dias, que também é um time, taticamente, que deixa a desejar em vários jogos. Sempre eu tenho muito pé atrás com o Ernesto Valverde, a capacidade dele. Ano passado ele já fez o Barcelona ser eliminado com a fraqueza tática dele. Esse ano ele deu uma evoluída, o time deu uma evoluída. Ele já tem mostrado melhores decisões, coisa que ele não tomava na temporada passada, uma visão melhor para mexer no time, mas eu ainda fico ali um pouco com o pé atrás. Só que o problema é, do lado do United, a gente tem um Solskjaer que eu nunca vi ser testado em Champions League. Não é um cara que tem uma longa carreira como treinador. Eu lembro dele ter treinado o Cardiff, talvez tenha sido o primeiro clube dele. Ele treinou o Cardiff quando o Cardiff subiu para a Premier League em outra oportunidade, acho que foi lá para 2014 mais ou menos, quando os caras estavam mudando a cor do Cardiff para vermelho ainda, o dono tailandês tinha acabado de chegar, estava tendo todo aquele bafafá. O Solskjaer trabalhou ali no Cardiff, foi um trabalho fraco. Depois ele trabalhou no Molde, na Noruega, uma liga que eu acompanho. Ele tinha um time bem ofensivo, nada demais também. Não existem grandes pontos táticos na competição norueguesa. E agora ele está no Manchester United, então é a primeira vez que ele está realmente sendo testado. E daqui para frente é onde mais pesa a capacidade do treinador, a capacidade tática dele, a capacidade dele de já vir com um plano bom e a capacidade dele de mudar um jogo durante seu cenário, conseguir fazer substituições que tragam vitórias para sua equipe. Ora, nas últimas 3 temporadas, o Zidane ganhou com o Real Madrid. Praticamente todos os confrontos ele fez substituições perfeitas no segundo tempo, mudando muitos cenários. Quem não lembra daquele empate que estava rolando em 1-1 com o PSG no Bernabéu? Que ele, nos últimos 10 minutos, ele deixou seu time no 4-2-4 com 2 mudanças, entraram acho que Asensio e Lucas Vazquez, e o Real acabou ganhando o jogo por 3-1. Isso foi ano passado. Esse ponto agora pra frente, jogos grandes e tal, a capacidade do treinador ela é muito importante. E o Solskjaer, eu não tenho nada de conhecimento nele em relação a isso, porque é a primeira vez que ele está aqui, é a primeira vez que ele está nesse ponto. Eu já tenho meu ponto de desconfiança do Ernesto Valverde pela temporada passada, ainda que a gente tem que sempre pontuar essas coisas. Um técnico que é ruim, ele não vai ser ruim para sempre, salvo alguns casos. A questão aqui é, o Ernesto Valverde é um cara que ele está começando agora entre os grandes. Ele trabalhou no Olympiacos, ele trabalhou no Bilbao, o Barcelona é o trabalho maior dele. Então o cara vai evoluindo conforme o ano os tempos vão passando ou não. Pochettino é um grande exemplo. Pochettino na temporada passada eliminou o Tottenham contra a Juventus ao tomar umas decisões covardes no jogo de volta e tomar a virada em casa por 2-1. Então o Ernesto Valverde está nesse processo de se mostrar se ele consegue evoluir, consegue melhorar nas suas decisões, nos seus pensamentos táticos, ser mais corajoso e mais inteligente,
ou se não, se ele simplesmente vai bater num teto e mostrar que ele simplesmente não é capaz de treinar o Barcelona. Fato é que acaba que a gente tem um confronto bem incógnito aqui, na minha visão, por conta desses pontos, desses aspectos dos treinadores, principalmente pelo fato de a gente não saber o que esperar do Solskjaer em jogo como esse. O que eu acredito que dá para esperar aqui são jogos de domínio do Barcelona. Ambos os jogos acredito que serão de domínio do Barcelona e que o United vai lançar a mão da sua estratégia de jogo reativo, como ele fez contra o Tottenham, por exemplo, onde ele ganhou por 1-0, o jogo tem mais ou menos um mês, e o United foi muito pressionado durante todo o jogo, mas tem uma defesa muito sólida e tem um goleiro muito forte. Então eu acredito que essa vai ser a proposta contra o Barcelona. Se vai dar certo também é difícil saber, porque o Barcelona mesmo já nas oitavas bateu no muro do Lyon, não conseguiu fazer gol, ficou no 0-0. Novamente isso pode voltar a acontecer aqui. O que o Barcelona tem muito superior ao United é a capacidade individual. É o Lionel Messi, é o Luisito Soares, os caras que estão arregaçando aí na temporada. Acredito que fatalmente o Barcelona vai vencer, mas o jogo de ida para mim é no bet. É um jogo muito complicado, tem até uma carinha de ambas marcam, mas também eu vejo um jogo que pode não ter gols. Um jogo que pode aí essa estratégia defensiva do Barcelona acabar freando o United e prestar atenção no contra-ataque do United. É um time muito veloz e o Barcelona tem cedido muitos gols essa temporada. Então o United pode agredir o Barcelona nisso, né? Eu acabei dando a entender que o United ia apenas se defender, mas não, acredito que ele vai atuar de forma reativa em ambos os jogos. Eu continuo tendo um pé atrás com o Barcelona e provavelmente eu não vou fazer nenhuma aposta nesse jogo de ida. É um jogo que eu vejo ali eu tenho dificuldade de traçar placares possíveis. Talvez quando eu tiver as escalações em mãos eu consiga dar uma clareada nisso, mas tem tantos pontos aí nessa partida que eu prefiro não deixar nenhum palpite aqui para vocês. Chance de classificação, colocar o Barcelona com 60% e o Manchester United com 40%. Não vejo o Barcelona tão favorito, acho que alguns jogos ele pode ser pego pelo adversário e não conseguir vencer, e aí a gente vai ver novamente o Ernesto Valverde podendo ser o responsável por isso, podendo ser o catalisador disso. Então eu acho bem mais difícil o United eliminar o Barcelona do que o Liverpool. Na próxima fase, passando o Barcelona, passando o Liverpool, aí é um confronto onde eu vejo o Liverpool com um time mais sólido para segurar o Barcelona do que o United. Mas o United também pode conseguir surpreender. Vai do que os treinadores conseguirem fazer e como eu já cansei de falar sobre eles aí, a gente está num ponto de incógnita sobre ambos. Seguindo em frente, a gente tem agora Ajax e Juventus. O Ajax que tem um excelente treinador, Erik ten Hag, é um cara que já há muito tempo eu vinha falando que para mim era o melhor técnico em atuação na Eredivisie e ele treinava o Utrecht. Ele fez virar um dos top 4 ali da Holanda ou top 5 se a gente puxar o AZ junto, já que o AZ é um time bem forte também. Coloca um PSV, Ajax, Utrecht, PSV, Ajax, Feyenoord, o AZ e o Utrecht. Coloca ali como se fossem os 5 maiores. Isso ele fez, o Utrecht já não tem mais esse status. E hoje ele treina o Ajax desde janeiro do ano passado que ele está lá. E ele tem se mostrado cada vez melhor, um cara espetacular, tem um conhecimento tático absurdo. É um cara que eu não tenho dúvidas que a gente vai ver ele em times maiores, de ligas maiores, talvez uma Premier League. Quem sabe até treinando um Barcelona, já que o Ajax é uma escola parecida. Eliminou o Real Madrid nas oitavas de final. E ali foi a única derrota que o Ajax teve na Champions League. Então tem que respeitar esse Ajax. De todos os jogos que ele disputou, ele que estava no grupo com Benfica, AEK e Bayern, ele não perdeu nenhum jogo na fase de grupos. Veja você, nem na casa do Benfica, nem na casa do Bayern ele perdeu. E aí ele pegou o Real Madrid nas oitavas, perdeu na Holanda, foi na Espanha, sapecou 4-1. Aí a gente fala, será que o Ajax é tão forte assim? Eu teria cautela. O time é de qualidade, tem bons meninos, tem habilidade, sabe o que tem que fazer, porque tem um técnico muito bom nessa parte tática, qual vai ser o plano de jogo, ele sabe muito bem antever como atuar contra o seu adversário. Aí a gente acaba tendo as dúvidas em relação a nível técnico. Daí a nível técnico, se os jogadores que tem lá estão equiparados aos jogadores que tem em outros times mais fortes, como é o caso da Juventus, por exemplo, que é um time que não tem convencido tanto. O Allegri já teve melhores anos na Juventus, ele foi um técnico que eu sempre elogiei muito, mas eu tenho ficado com o pé atrás nele agora. A Juventus tem oscilado bastante, perdido jogos bobos, perdeu em casa pro United 2-1, perdeu do Young Boys fora de casa. Eu sei que não valia nada, mas em se tratando de Juventus é um resultado meio inaceitável. Principalmente o jogo de ida das oitavas, que tomou 2-0 pro Atlético de Madrid, quando chamou o Atlético, foi covarde.
O Allegri tomou uma decisão de ser covarde ali no segundo tempo, de puxar o seu time para trás. E é esse tipo de coisa que pesa contra você na Champions League. Aí eu acredito que na ida a Juventus não vai ganhar. Porque esse pragmatismo da Juventus é um futebol chato que tenta ser eficiente. Eu acredito que na Holanda eles não vão conseguir trazer um bom resultado, não vão conseguir vencer. Talvez se eles considerarem que o empate é bom resultado, aí eles possam conseguir trazer sim. Acredito que o Ajax, na proposta que o Erik ten Hag vai trazer, seja de hora avançar o seu time e tomar domínio do jogo, como ele fez na ida contra o Real Madrid, onde ele acabou daí nesse cenário, tomando 2-1 em um contra-ataque, que a gente conhece que o Real Madrid é muito bom, algo que a Juventus não é. A Juventus não tem um contra-ataque. A Juventus é um time de domínio territorial, é um time que vai te empurrar para sua defesa e vai te bombardear na bola aérea, atacar muito com o Mandzukic, com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, inclusive, que é dúvida para o confronto de ida. Eu acabei de ler algumas notícias, a expectativa é de que ele jogue. Mas vai saber se ele realmente vai ser arriscado, se ele vai ter 100% de condição de estar em campo, se vão preferir segurar e deixar ele no banco de reservas. Então tem alguns pontos ali que em dúvida sobre o Cristiano Ronaldo. E aí entra até no resultado provável desse jogo, já que a bola aérea é um ponto muito bom, muito forte para a Juventus ferir o Ajax. Os caras tendo na área Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Bonucci, Chiellini, 4 caras muito altos, muito bons de cabeça, o Ajax não tem isso. O futebol holandês é um futebol mais mirrado, menos físico, mais técnico e mais de velocidade. Eles têm o De Ligt, que é um baita zagueiro, sendo cotado em Barcelona. Ele é um cara muito bom, muito alto, mas de resto eles não têm caras com altura. Nenhum dos volantes é alto. O Frank de Jong, o Van de Beek, o Schöne, são todos caras de baixa estatura. Até o cara que joga na zaga junto com ele, o Blind, não é zagueiro também, não é um cara alto, é um cara que joga sempre como lateral esquerdo, como volante. É um jogador muito mais técnico, que tem uma noção de posicionamento interessante, mas que não tem parte física para acompanhar. E a gente sabe que marcar o Cristiano Ronaldo na bola aérea é muito difícil. Ele é muito alto. Ele pula muito alto, aliás. Ele pula muito alto. Ninguém pula tão alto quanto ele. Acho que no mundo hoje, talvez apenas um zagueiro consiga pular junto com o Cristiano Ronaldo e conseguir disputar. Eu acredito que é o Van Dijk. Mas aí já é conversa para outro dia. O ponto aí que eu tenho é que eu não acredito em um grande jogo da Juventus. Penso que ela vai ter seus momentos de domínio da posse, tentar empurrar o Ajax, e o Ajax também usou essa estratégia, muitas vezes nessa Champions League, de chamar o seu adversário e atacar em velocidade. Uma forma de jogo que é o que eles vêm usando bastante ultimamente, que é jogar com o Tadic de falso 9, ter Tadic, Ziyech e David Neres no ataque, jogar em velocidade, tem funcionado muito bem. O Ajax acabou de bater a marca de 100 gols na temporada do holandês em apenas 29 jogos, é um negócio absurdo, são um pouco mais de 3 gols por jogo, a média dos caras aí. Então, essa forma de jogo reativo funcionou muito bem contra o Bayern na Alemanha, funcionou muito bem contra o Bayern em casa. Aí no Bayern, contra o Bayern em casa, a gente até tem o mesmo exemplo de jogo que foi contra o Real Madrid. É o Ajax alternando momentos em que ele joga de forma reativa e momentos que ele se impõe e ele joga no campo de defesa do adversário. Então, é um Ajax que tem um técnico que eu já falei 500 mil vezes aqui, que é muito foda. O Erik ten Hag é um cara muito bom e eu acredito que ele vai conseguir tirar os pontos exatos onde o Ajax pode explorar e conseguir um resultado bom contra a Juventus aqui. Não vejo o Ajax perdendo o jogo de ida. Acredito que na volta essa parte física, a altura superior da Juventus vai acabar fazendo a diferença. Mas a Juventus também não é um time que me convence tanto não. Como eu disse, eles estão jogando de forma pragmática. Eu tenho um grande jogo de exemplo do Ajax, minha preocupação sobre isso, se eles vão conseguir entrar na defesa da Juventus, principalmente quando o jogo for na Itália, ou até mesmo no jogo da Holanda, que é a final da Europa League de 2018. Se o United é atual campeão, não, 2017 então, que o United foi campeão da Europa League, não é isso? Eu não sei se eu estou enganado aqui nos anos aqui. Eu sei que lá o Ajax, que era treinado pelo Peter Bosz, que é um técnico fraco, está no Bayer Leverkusen hoje, ele não conseguiu encontrar caminhos, armas por onde entrar no forte sistema defensivo do United. Naquela partida, o United se fechou todo com muita força física, muito cara alto e tal. Os jogadores mirrados do Ajax não encontraram o caminho. Isso pode acontecer contra a Juventus. Mas hoje o Ajax tem um treinador muito mais capacitado, que acredito encontrará soluções diferentes para o Ajax ter uma chance maior de briga aqui nesse confronto. Então, para mim, no jogo de ida, o Ajax não perde. E no jogo de volta, eu não dou total confiança à Juventus. Se ela encarar um Ajax que vai apenas se defender, tal qual fez o Atlético de Madrid, e é o que eu não acredito, aí ela vai vencer com facilidade. Mas eu acredito que fatalmente ela deve acabar vencendo
pela questão da altura. Isso no jogo na Itália, mas e aí, quanto vai ser o jogo na Holanda? Então, um jogo para mim também que a parte a capacidade do treinador pode fazer muita diferença. Repito, o Massimiliano Allegri não é ruim. É um cara que eu sempre elogiei muito nos tempos de Milan e nos tempos de Juventus. Ele sempre foi um cara mais ofensivo. E esse ano ele parece que está tentando mudar a mentalidade dele para um pragmatismo que não me agrada, mas que talvez ele esteja tentando de uma forma diferente para finalmente levar a Juventus ao título da Champions League. Esse título pode vir, mas não vai ser de forma tão convincente, e sim de uma forma com um pragmatismo, buscando mais um futebol mais eficiente. Chance de classificação aqui, esse é difícil, hein? Eu não vou colocar tanto favoritismo para a Juventus, não, porque para mim a superioridade técnica de alguns jogadores em alguns pontos, como principalmente o fato do Cristiano Ronaldo, para mim não vai pesar tanto quanto a capacidade tática. Então acredito que a gente tem um confronto aqui entre um treinador que taticamente tem sido melhor hoje, que é o Erik ten Hag, contra um time que tem tecnicamente melhores jogadores, que é a Juventus. Então eu vou colocar 55% de chance de classificação para a Juventus. Acredito que o Ajax aí, nos dias corretos, nos dias bons, digamos assim, onde não existem, onde os jogadores não vão cometer falhas individuais que comprometem todo um plano tático, aí ele consegue sim surpreender a Juventus e até mesmo passar de fase. Na Holanda, eu vou arriscar um placar de 1-0 para o Ajax. Vai ficar esse o meu único palpite aqui de placar para esses confrontos que são extremamente equilibrados. E você, o que acha? Concorda? Acha que não? Acha que eu estou dando muito valor para os pequenos, que o Barcelona e o Juventus, os favoritões, vão atropelar? Qual a sua opinião? Deixa aí e não esquece, clica no link abaixo, vai na página do Facebook, no post do Tiquinho no Facebook e dá o seu palpite pro bolão da NetBet, beleza? Mostra que você manja tudo de Champions League. Valeu, galera. Forte abraço aí.